A gente vê hoje as empresas buscando efetivamente parceiros de negócio que possam oferecer soluções que tragam para eles uma maneira de ajudarem eles, os clientes, no processo de transformação nessa era digital. E para nós aqui na Microsoft, efetivamente, hoje o nosso ecossistema de parceiros e o portfólio de soluções que a gente tem trazem para os nossos clientes uma gama enorme de opções que eles possam ter, tanto para atuar no modelo IaaS, quanto no modelo PaaS, quanto no modelo SaaS. E para a gente é uma grata surpresa, porque isso está no DNA da Microsoft, como trabalhar com os parceiros no modelo de co-sell, e é efetivamente isso que traz para a gente um diferencial de, através do parceiro, a gente conseguir conectar os nossos clientes, agilizar o processo de transformação e garantir que tudo isso roda na nossa plataforma. Então o cenário é realmente muito positivo. O IP co-sell traz pra gente aí uma coisa muito legal, porque você tem as plataformas SaaS, e hoje eu acho que o mundo vai ser SaaS. O serviço é SaaS, né? Não vai ter mais produto que a gente vai estar trabalhando, todo mundo tem que gerar em torno do SaaS. E nada melhor do que estar na plataforma de vocês aí, usando os serviços Azure. Para um parceiro se tornar elegível a ele, essa solução ela tem que ser empacotada, né, e replicada. Então é algo onde nós temos um descritivo, uma abordagem central e que ela possa oferecer para o cliente uma rápida implementação na nuvem. Esse é o nosso objetivo, para que a gente consiga endereçar o processo ou a jornada de transformação digital do cliente e que a gente consiga também oferecer para múltiplos clientes. Eventualmente, múltiplos mercados, múltiplos clientes, múltiplas indústrias. Eventualmente, temos alguns parceiros que acabam desenvolvendo esses IPs específicos para algumas indústrias. Tudo bem, faz parte, mas existem parceiros, eu entendo, como a própria Lumine IT, onde oferece uma solução que cabe para qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de cliente e que a gente possa efetivamente trabalhar em conjunto. Então, hoje a gente trabalha com inteligência de dados, né? As companhias hoje têm muitos dados e pouca informação. E o maior valor da minha companhia é a informação. Total. Né? Então, hoje a gente consegue ter um diferencial de mercado muito grande, onde o cliente, quando ele entende que a informação é que tem valor e não dado, e essa informação descentralizada, né? Porque ninguém é dono de informação nenhuma. É verdade, né? É verdade. E que essas informações elas possam fluir por toda a companhia, gerando insights, modelos, com inteligência artificial, retroalimentação desses modelos em tempo real, que é muito legal também. Eu acho que esse é o grande valor que a própria Microsoft viu no nosso SaaS, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse modelo todo de Business Analytics, onde Lumine IT consegue trazer para a gente uma plataforma inovadora, porque existe um desafio na manipulação de dados. Mais de 90% dos projetos envolvendo dados tem uma dificuldade natural no processo todo de limpeza dos próprios dados. E a partir do momento que a gente consegue, através da solução de vocês, pular essa etapa para conseguir analisar como que esses dados conseguem gerar as informações para decisão de negócio, isso é que realmente traz o grande valor para o cliente. Então eu tenho muita expectativa em cima da solução de vocês. Não vai se arrepender. Então essa parte de higienização de dados, hoje a gente sente no mercado que é uma necessidade absurda. Então quando a gente consegue higienizar, trazer dados de mercado públicos, onde a gente consiga enriquecer essas bases, criar insights com modelos fantásticos, todo mundo ganha, se transforma no final em ROI. Claro. Né? E a Microsoft, ela está vendendo as soluções dela consciente, de uma maneira muito consciente, tanto para o cliente como para a Microsoft. Esse é o produto. No final da última milha, o que a Microsoft quer? Ela quer ser uma parceira consciente e fiel do cliente. Total, né? Total. E é isso que a gente ajuda vocês demais. Muito bom, é isso aí. Primeiro, para o cliente, ele tem a possibilidade de ter projetos num timeline de implementação mais curtos. Então, a gente tem o modelo de timeline mais curto, com menor risco de implementação, a aceleração desse processo de jornada de transformação digital e, é claro, que mostra
que a Microsoft, junto com o nosso ecossistema de parceiros, consegue de fato suportar o cliente da sua melhor forma, numa abordagem end-to-end, não só através das licenças e produtos Microsoft, mas também com o que os nossos parceiros podem oferecer para os nossos clientes. Acaba faz um ecossistema interessantíssimo, Total. né? Assim, muito obrigada, né? Porque realmente eu acho que as grandes parcerias elas têm que ser sólidas. É verdade. E é muito bom estar conversando com você. Eu vou aproveitar a oportunidade para a gente estar falando sobre um tema que ele está latente na minha cabeça agora 24 horas, que são as jovens, mulheres, entrando para o mercado de tecnologia. Por que ainda hoje, em 2020, nós temos tão poucas meninas entrando no mercado de tecnologia? Eu vejo lá pela Lumine, eu vejo pelos meus parceiros, eu vejo pelos meus clientes, eu vejo por amigos que são empresários. Olha, esse é um tema, assim, super especial mesmo, Fernanda. Eu acho que tem, sim, até hoje, por incrível que pareça, eu estou há 30 anos aí nesse mercado de tecnologia, sou formada engenheira. Olha, outra profissão também que tem pouquíssimas pessoas. Exato, meninas, né? Sou engenheira eletrônica. Eu lembro que quando eu decidi fazer engenharia há 35 anos atrás, eu tive realmente o apoio do meu pai, mas eu acho que as meninas que acabam não tendo um apoio na partida dentro da família, acaba tendo uma barreira inicial, né? Então, eu acho que cada vez mais os pais têm uma responsabilidade de estimular, né, as suas filhas, assim como os seus filhos, a, primeiro, estudar e ver na matemática algo como uma coisa promissora, que seja uma coisa gostosa e que não que as meninas têm que cuidar de certas coisas ou os meninos têm que cuidar de outras coisas. Então, acho que o estudo tem que ser disseminado dentro dessa cultura familiar de uma maneira equilibrada, independente se meninos ou se meninas. Hoje, quando a gente vê perspectivas de emprego, eu diria que quem está em tecnologia tem emprego para sempre. As profissões do futuro estão aí, as 20 profissões da próxima década, exato, todas têm tecnologia. Então, todas. Meninas, venham para esse mundo que aqui com certeza você vai ter desafios, você vai ter oportunidades e com certeza um mercado gigante aí para você viver dentro da sua profissão e seja feliz, be happy, have fun. É isso aí.